Olá, boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto, aqui na PUC TV, na NET, na Sky HD, na Vivo, na Claro, todos os dias, 22 horas, aliás, todas as segundas-feiras, 22 horas, também no YouTube. Nós vamos conversar hoje sobre eleições, vamos conversar sobre os principais temas ligados à política do estado de Goiás, de Goiânia e também do Brasil. Hoje nós convidamos o juiz da 15ª Zona Eleitoral, ele que é o doutor Gustavo Braga Carvalho, juiz de direito também, para conversar conosco aqui no nosso programa. Doutor Gustavo, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses. É um prazer estar de volta aqui ao seu programa. Está de volta, é isso. Exato, aí. Conversar sobre eleições 2016. Tá certo, doutor Gustavo esteve aqui em 2014. Boa noite, Ulisses Aécio. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o juiz, doutor Gustavo. Um detalhe interessante, Ulisses, nós estamos chegando agora já nas proximidades das eleições, muitas dúvidas ainda, principalmente com relação ao eleitor. A primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor Gustavo é o seguinte: o eleitor ainda pode mudar de domicílio eleitoral, já está definido, agora não tem mais como mudar, ele deve votar onde está escrito ou pode mudar e ainda votar? Ele deve votar onde está escrito, já devidamente cadastrado na sua zona eleitoral, né? Teve a reforma eleitoral de 2015, né? Já propiciou um novo calendário para as eleições deste ano. Então, esse prazo já está ultrapassado. Se mudar, não pode mudar ou os cartórios paralisaram também essas alterações? Está paralisado. Paralisado. Agora ele tem que votar ou justificar o voto, no caso. Exatamente. E para justificar o voto, ele pode, no dia da eleição, pode procurar qualquer sessão eleitoral, vai estar disponível, ou algumas podem não ter essa opção, né? Ele tem, após cada turno das eleições, ele tem até 60 dias para fazer essa justificativa de não comparecimento às urnas. Caso não compareça e não justifica, aí tem aquela multinha. Ele está sujeito a uma multa, exato. Agora, Ulisses Aécio, um detalhe interessante que nós falamos muito aqui no país, que o voto é obrigatório. Na verdade, não é nada obrigatório, você pode simplesmente justificar o voto, né? Existe uma tendência hoje, inclusive uma grande discussão no Brasil, essa discussão ela está no Congresso também, para que o voto não seja facultativo, ele não seja obrigatório. Você pega, João, existem apenas, acho que 22 países no mundo, desses 12 são da América Latina, onde o voto é obrigatório. Então, a tendência do primeiro mundo é que o voto não seja obrigatório, seja um voto facultativo, até respeitando vamos dizer assim, a vontade expressa do eleitor, do cidadão. Eu acho que é isso extremamente... Se você for pegar hoje, for observar bem, o voto no Brasil ele é obrigatório. Se você não votar, você tem uma pequena sanção, mas isso não é ruim para aquela pessoa, o eleitor. Às vezes nós temos eleitores assim, mais idosos que eles querem cumprir rigorosamente a legislação, ou pelo menos não querem nem ter um problema. Então, às vezes, eles pegam e falam assim: eu não quero votar, mas se eu não votar, eu vou ter que, vamos dizer, vou ser apenado, uma pena pequenininha, uma multa, então eu prefiro votar. Então o voto acaba sendo obrigatório, do meu ponto de vista. De uma certa forma, ele é obrigatório, mas eu não vejo o voto como obrigatório, doutor Gustavo, porque você tem a opção de não comparecer, justificar até 60 dias depois, quer dizer, você justificando, você não está sendo obrigado a votar, né? A multa é irrisória, né? E a multa também é irrisória. Eu acho que essa condição de voto obrigatório, ela é muito relativa. Agora, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da colocação em termos internacionais, o Ulisses está certo, né? O voto é obrigatório no Brasil. Qual a diferença desse obrigatório do Brasil com um lugar onde não é obrigatório? Só uma ressalva, não pela Constituição. A Constituição reza que o voto é direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade está numa determinação legal, ou seja, infraconstitucional. Basta uma reforma eleitoral para retirar a obrigatoriedade do voto. Mas eu acho que o que deve ser colocado acima dessa discussão é o dever, o sentimento cívico que cada eleitor tem de comparecer às urnas, de participar das decisões políticas do país. Um exemplo do voto não obrigatório, deve servir até como exemplo, é o caso dos condomínios, Ulisses. Nós sabemos que a maioria dos prédios, por exemplo, tem vários prédios com vários moradores,
faz-se uma convenção lá, uma reunião, não comparece ninguém. Aí depois o cidadão vai reclamar porque ainda, o que impôs ali algum custo, alguma reforma, a prestação de conta, ele fica em dúvida e não comparece. Então, se for para ficar, não ser obrigatório, ficar como condomínio, nós temos aí hoje cerca de 140 milhões de eleitores no Brasil. Aí vai comparecer 20 milhões só para votar e decidir o futuro da nação também? Decide o futuro, mas é aquela coisa. Preciso ter a consciência o voto disso. também do cidadão, ele é uma questão pedagógica, questão cultural. Não quer dizer que ele também vá mudar os rumos do país, porque se fosse desse jeito aí, o Brasília já tinha mudado os rumos do Brasil. O problema é o seguinte, o problema é que você tem a ação, você age como cidadão, vota, tenta mudar os rumos do país, a conjuntura, as questões conjunturais. O problema é que se esbarra na questão cultural dos políticos, né? A maioria dos políticos envolvidos em corrupção, envolvidos em malversação, querem enriquecimento ilícito, ou seja, de forma pessoal. Então, o grande problema é esse. O grande problema no Brasil, eu até faço essa pergunta para o doutor Gustavo. Como é que pode ser feito para valorizar o voto no Brasil? O senhor acha que, com a atual forma como é a política no Brasil, como a atual forma como se comportam os políticos de forma corrupta, não vou dizer a maioria, pode ser até que seja uma minoria, mas acaba manchando essa maioria. O senhor acha que isso inspira o eleitor a sair de casa e votar obrigatoriamente da forma como reza, o senhor disse aí, esse direito não constitucional, infraconstitucional? Sim. Aproveitando essa discussão sobre a obrigatoriedade do voto, passa pela conscientização do eleitor de que não adianta ele se omitir, não adianta não ir às urnas. Vira e mexe, eu me deparo também com a discussão que aí passa pelo protesto do eleitor nas urnas com relação ao voto em branco, que é diferente do voto nulo. O voto em branco, ele significa que o eleitor não quer nenhum daqueles candidatos que estão colocados como opção. Então, discute-se por que o voto em branco não poderia ser considerado válido, porque ele é uma manifestação de vontade, de opinião do eleitor, né? E, atualmente, pelo sistema, ele é simplesmente descartado como voto nulo. Agora, o detalhe interessante que a gente tem que levar em consideração do povo brasileiro, eu ainda falava ainda há pouco com o doutor Gustavo, é com relação à comoção social. O Brasil é um país que qualquer coisa se comove. Se comove porque uma criança dá uma flor para outra, se comove porque alguém estuprou uma criança, se comove porque determinada situação política no país. Então, nós temos esse momento. Nós tivemos um momento aí há poucos dias daquele caso do impeachment, que Goiás levou 100 mil pessoas para as ruas, né? Uma coisa rara. E um país de muita comoção para uma determinada liberdade do caso do voto, eu acho um pouco perigoso. Por exemplo, se as eleições estão tranquilas, o país está tranquilo, ninguém vai votar. Se tem um problema muito sério, vai todo mundo e vota. Quer dizer, não há uma estabilidade emocional dentro do país. É isso, Ulisses? Lógico, essa falta de estabilidade, ela inclusive é prejudicial para a própria democracia, o Estado Democrático de Direito, aonde se busca a participação de você, o cidadão, o eleitor. Agora, uma coisa interessante também, João, eu não sei se o doutor Gustavo concorda com isso, há uma modificação, há uma mudança hoje. Hoje você observa que o cidadão, que o eleitor, principalmente o eleitor cidadão, ele está um pouco mais politizado, um pouco mais conscientizado, ele se discute, debate, ele busca as opções, ele coloca a sua voz de forma clara, consistente, principalmente nas redes sociais, onde ele tem um espaço garantido. Essa grande teia internacional, essa grande teia nacional, ela se constitui hoje num dos principais instrumentos, uma das principais ferramentas no sentido de você buscar essa conscientização por parte da própria população. Ou seja, você trabalha a política como uma pedagogia de transformação e de desenvolvimento. Porque não adianta você ter, por exemplo, nós pegamos algumas ações aí da Justiça, do Judiciário, do próprio STF, que são contestadas pelas pessoas de forma assim, inequívoca nas redes sociais. Você vê hoje flagrosamente essa participação do próprio eleitor cidadão em se tratando também de políticos que são corruptos, declaradamente corruptos, através de provas demonstradas claramente pela própria Polícia Federal. Então, isso é extremamente importante para o Brasil. Isso é verdade. Agora, eu penso que o Brasil, ele não se constitui numa unidade total. Nós temos vários estados com características completamente diferentes. Vários Brasis. Vários Brasis. Nós somos 27 estados, né?
e Distrito Federal, se não me engano. Então, o que ocorre? Nos Estados Unidos são 55. Lá tem estado que tem pena de morte, outros já não tem. Outros já não tem. Então, cada um tem sua característica. Se você fizer uma pesquisa sobre conscientização eleitoral, você vai ver parte do Centro-Oeste, você vai ver lá na região Sudeste, no Sul, um tipo de eleitorado. Você vai para o Nordeste, vai para o Mato Grosso, vai para o Pará, vai para a Amazônia, que é a região Norte, já é outra característica. Nós temos locais no Brasil onde o eleitor, a urna para chegar no eleitor anda 10 horas de barcos, né? Então tem muita coisa no Brasil que precisa ser estudado e tem que ser feita uma legislação que atenda todas essas classes sociais, toda essa cultura brasileira. Infelizmente, hoje nós falamos, o eleitor está consciente, quando nós olhamos do ponto de vista das redes sociais, quando nós olhamos do ponto de vista das regiões mais desenvolvidas, mas quando a gente vai lá para aquelas regiões onde o chefe ainda tem lá os senhores caciques, coronéis, né? Os coronéis, aí a coisa muda totalmente de figura. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos falando sobre eleições aqui no programa, sobre política. Hoje nós convidamos o doutor Gustavo Braga Carvalho, ele é juiz da 15ª Zona Eleitoral. Estamos falando sobre eleições. Doutor Gustavo, com relação às obrigações dos candidatos, vamos então um pouquinho entrar aqui no calendário eleitoral. Os candidatos e partidos políticos têm até o dia 5, se não me engano, né, para fazer as convenções? Exato. O prazo, né, das convenções do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, né? Quando a partir daí abre-se 10 dias para o registro das candidaturas, né? É um calendário específico para a eleição de 2016, né, modificado porque o prazo de campanha mesmo ele foi encurtado. Hoje a campanha eleitoral esse ano terá 45 dias e uma das principais inovações dessa reforma eleitoral é a regulamentação de uma pré-campanha em que o candidato, não podendo pedir voto, ele pode se mostrar como um pré-candidato, levantar a bandeira, apresentar algum projeto. Então, é muito importante a pré-campanha no sentido de quem fizer uma pré-campanha com mais antecedência, planejamento, sai na frente na corrida eleitoral. O senhor não pode pedir o voto, né? O senhor acha que esse encurtamento do período eleitoral, da campanha, o senhor acha que vai facilitar, inclusive para a Justiça Eleitoral? Porque a gente sabe, existe algumas críticas em relação até à falta de recursos para a própria Justiça Eleitoral no Brasil. O senhor acha que isso vai facilitar o trabalho dos juízes eleitorais, da própria Justiça? Facilita, além da própria Justiça, porque se faz um período de campanha mais enxuto, menos demandas judiciais, facilita principalmente para os candidatos, as coligações, que vão ter, obviamente, um custo de campanha menor, que eu acho que essa é uma das principais intenções da legislação, é baratear o custo de campanha, que nós sabemos que no Brasil é uma das campanhas mais altas do mundo, proporcionalmente, em nível estadual, nacional. Enfim, eu acho que facilita. Eu queria que o senhor até colocasse isso para a gente, para os telespectadores, porque eu ouço demais críticas, vejo, leio, críticas de candidatos falando que é complicado, como é que você faz uma eleição com poucos recursos, em algumas cidades, que são até cidades maiores, né? Na própria capital aqui, Goiânia. Isso não tem condições, vai aumentar o uso do Caixa 2. O senhor concorda com isso? O senhor acha que a Justiça não teria condições de fiscalizar essa quantidade de candidatos, de pré-candidaturas, de candidaturas que serão colocadas, serão lançadas agora? Essa discussão, assim, a gente sabe que a questão do Caixa 2 existia, ela sempre existiu. Né? A Justiça Eleitoral, como um todo, os órgãos de fiscalização, ela tem que ser dotada cada vez mais de instrumentos de subsídio para poder exercer um poder de polícia a contento, né? Fiscalizar e também os próprios candidatos, os próprios partidos se fiscalizam entre si, mas essa questão do Caixa 2, a nova reforma eleitoral, ela vem com esse intuito de baratear
custos de propaganda, por exemplo, nós vamos ver esse ano uma migração da propaganda material nas ruas para a internet, para as mídias sociais, né? Que esse ano vai ser amplamente permitido propaganda por meio de redes sociais, largamente conhecidas. Então, essa migração já é um reflexo. Nós teremos a internet como uma protagonista nessas eleições. Agora, detalhe, com relação àqueles cartazes, porque todo candidato em época de eleição, ele coloca cartaz em vários pontos da cidade. Isso aí foi reduzido? Foi também reduzido, eu diria drasticamente, os materiais de propaganda outdoor, eleitoral. Outdoor proibido, mesmo o eletrônico, faixas, cartazes, bonecos, cavaletes, estão outdoor proibidos. ficou eliminado, então? Ficou eliminado. Certo. Né? O que se pode hoje, a pintura dos muros Graças também a Deus, né? foram proibidas, né? Aquela pintura do muro, mesmo imóvel particular, permite-se o adesivo nos veículos, também previamente já limitados, 40 por 50 centímetros. É muito pequeno comparado com os outros, né? Ou aquele adesivo no vidro traseiro do veículo, micro perfurado. Certo. Agora aquela plotagem do carro... O veículo inteiro não pode. Doutor Gustavo, essa tendência da justiça eleitoral no Brasil, ela segue algum país, algum tipo de modelo de campanha, ou ela é feita no Brasil mesmo? Ela foi criada, está sendo gestada aqui no Brasil mesmo? Se refere a essas reformas eleitorais? Justamente você, por exemplo, conter o uso de outdoor, você eliminar shows, você fazer uma campanha mais enxuta, inclusive encurtando o tempo. Eu particularmente desconheço como que se dá a campanha em países diversos, porém nós sabemos, como dizíamos há pouco, o Brasil tem campanhas eleitorais muito caras. E isso afeta até, a gente se questiona o quanto é democrático uma campanha para governador, para presidente da República, custar o que custa. Então, a ideia é baratear para tornar realmente mais democrático concorrer aos cargos eletivos. Bom, então, o que mudou bastante, Ulisses, é bom, só para a gente relembrar, não vai ter outdoor, né? A plotagem dos veículos só 50 por 40, quer dizer, ali na porta ou no capô, no traseiro, no vidro traseiro, só aquele perfuradinho. Nos muros também não pode pintura, pode um adesivo de meio metro quadrado. Panfletagem pode, normal? Panfletagem é permitido, não foi incluído nessas restrições, limitado, assim, claro que no dia da campanha, nenhum tipo de propaganda. Camiseta, de maneira nenhuma, ou pode usar a pessoa individualmente, pode manifestar? No dia das eleições? No dia das eleições. Individualmente e de forma silenciosa, né? No dia das eleições, nenhum tipo de veículo de propaganda, nem bicicleta é permitido. Ah, tá. Então vamos para aquela característica que nós temos demais em Goiás, que é ficar aquele pessoal com as bandeiras, principalmente nos sinaleiros ali, nas ruas, é permitido? É permitido os cabos eleitorais. O que a lei procurou também controlar e limitar é a quantidade de cabos eleitorais que um partido ou uma coligação pode arregimentar, né? A depender da população de cada município. Então, porque tem municípios pequenos que às vezes um partido chega com um poder econômico maior, uma coligação, enfim, e arregimenta muitos cabos eleitores e acaba desequilibrando. Pega um de cada família, né? Acaba desequilibrando o jogo. Vamos esquecer que o senhor seja juiz eleitoral, que o senhor seja juiz de direito e juiz eleitoral também. Vamos pegar o cidadão Gustavo Braga Carvalho aqui. O senhor concorda com esse tipo de eleição, essa formatação que foi dada, principalmente nessa eleição agora, inclusive encurtando, diminuindo o uso de dinheiro, eu diria até o uso permissivo do dinheiro. No meu ponto de vista, eu tenho minhas críticas. Eu acho que pode favorecer algumas pessoas, algum grupo de pessoas, mas de outro lado, acaba criando uma cultura aí de que a eleição ela tem que ser comprada, vendida. Como é que o senhor vê? Eu vejo que essas alterações são bem intencionadas, muitas são bem-vindas, é claro. Claro que tem certos pontos que a prática é que vai dizer o que funciona, o que não funciona. Daí o porquê de, a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedir
novas resoluções para regulamentar, mas a questão do financiamento é uma das alterações também de maior relevo na reforma de 2015, em que se proíbe, de fato, as doações por empresas a partidos ou candidatos. As eleições serão feitas partidário ou doações de pessoas físicas somente, limitado a 10% do que era declarado de faturamento. Do ano anterior, né? Exato. Não, no caso da pessoa física. Agora, um detalhe interessante com relação ao financiamento de empresas, porque o maior montante de uma campanha eleitoral sempre foi esse financiamento de empresas, e agora está totalmente eliminado, né? Não tem nem um percentual sequer que um candidato pode pegar de uma empresa, né? Não tem mais essa permissão, que na verdade o Supremo Tribunal Federal já havia proibido doação por empresas num julgamento anterior, e a lei veio corroborar esse entendimento. Então não há mais essa previsão. Até porque o candidato pobre, né, aquele que não tem poder aquisitivo, também não tem acesso a diretorias de grandes empresas, né? É delicado, porque a empresa, a gente sabe que visa lucro, né? Então, o dinheiro que ela investe, que ela tira do seu caixa, obviamente que ela espera um retorno. De uma forma ou de outra, esse dinheiro volta, de uma forma ou de outra, mas eu acho que nós vamos caminhar para a discussão novamente, dentro da reforma eleitoral, do financiamento público de campanhas, né? Que ainda não foi definida essa questão. Regulamentado. Tá certo. Vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Olá, estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o Dr. Gustavo Braga Carvalho, ele que é juiz da 15ª Zona Eleitoral. Estamos falando de eleições, estamos falando das regras que vão determinar os passos tanto do eleitor como dos candidatos nas eleições agora de 2016. Sempre as eleições municipais funcionam praticamente como um laboratório para as eleições que vem 2 anos depois, quando nós iremos eleger presidentes, senadores, deputados federais e governadores. Enfim, houve algumas alterações, mas ainda muitas dúvidas com relação ao que vai ser praticado agora nas eleições municipais. Por exemplo, carro de som vai continuar da mesma forma que era? O carro de som é permitido dentro dos horários já previamente regulamentados, das 8 até 22, no máximo é permitido os carros de sons. No dia da eleição, nenhum tipo de propaganda. Agora, são os comícios também, com horários limitados até às 24 horas. E carreatas que eles falam, né? As caminhadas de candidato também vão ser quanto a isso, são permitidos. É importante dizer que no ponto de propaganda também constitui crime obstar a propaganda do adversário, né? Então, qualquer embaraço pode haver uma denúncia nesse sentido, dada a liberdade que o candidato tem que ter, interferir no direito de... Agora, com relação à internet, nós falamos aqui da internet, né, Ulisses? O que o candidato pode fazer, os seus assessores podem fazer na internet, no caso? É aquela coisa, porque as pessoas estão achando que vão usar, assim, torto e direito a internet. Pedir votos. Território de ninguém, terra de ninguém. Não vamos fazer o que xingar, brigar, aquela coisa. Pode fazer? Não, a internet, a propaganda nessas eleições na internet começa em 16 de agosto. Foi-se o tempo em que a internet era tido como um território sem lei, né? Foi-se o tempo. Nós temos que... A internet hoje é o segundo maior meio de comunicação no país, atrás da televisão e já à frente do rádio. Então, é uma protagonista nessas eleições. A liberdade de manifestação de pensamento, ela é assegurada desde que vedado o anonimato. Isso a Constituição já fala. Vedado o anonimato. Então, o que é proibido é contratar um terceiro para atacar o candidato. Tudo isso aí está sujeito a uma sanção, a um crime contra a honra na seara eleitoral. A justiça vai ficar de prontidão também, doutor Gustavo, em relação aos fakes? Porque nós sabemos que é aquela coisa.
já que não pode adotar o anonimato aí, nós vamos criar um personagem aí, cria um nome fictício aí e tudo, e começa a atacar de forma, assim, criminosa a honra de um certo candidato ou de alguns candidatos. A justiça vai estar de prontidão. A gente espera que isso não aconteça como regra, mas, acima de tudo, quem está de prontidão fiscalizando são os candidatos adversários, são as coligações que estão em disputa, que vão levar isso para o judiciário para que seja equalizado o jogo, para que não se tenha ofensas à honra, à pessoa, gratuitamente, inserção de dados que são sabidamente falsos. Tudo isso os candidatos levam, seja na internet, seja na televisão ou rádio, com o pedido, inclusive, de direito de resposta. O Poder Judiciário, de uma forma geral, claro, não só localizado, o Poder Judiciário Nacional, eleitoral, no caso, tem mecanismo para, no caso de uma denúncia, imediatamente chegar até a pessoa que manifestar qualquer ato que seja beneficiando ou contrariando a uma candidatura? Em rede social, redes na sociais? internet? Sim. Porque no rádio tem, muito fácil, tem a gravação, o jornal está aí, agora a rede social. Tem esse mecanismo? Tem um setor de fiscalização do TRE, na própria do justiça? TSE, na justiça? O próprio candidato que foi, vamos dizer assim, desacatado, ele vai ter que produzir aquela prova e levar na justiça? Não, ele vai pedir, obviamente, uma investigação. A justiça, por meio do Ministério Público também, que tem a iniciativa de promover as ações penais, se for o caso de um crime contra a honra, por exemplo, ele pode pedir que a Polícia Federal, inclusive, investigue isso. E a Polícia Federal está à disposição da Justiça Eleitoral para esse tipo de investigação e apuração. Agora, doutor, é o seguinte, o cidadão está com o celular ali, ele pega no flagrante uma pessoa comprando voto, ele filma aquilo ali e passa para alguém vai lá e denuncia. É prova hoje, é considerado como uma prova, um filme, por exemplo, uma gravação. No gravador, no celular, serve como prova? É um início de prova, certamente. Isso, obviamente, vai passar por uma investigação, por uma perícia. Esse aparelho será periciado, desde que é apreendido, para ver se é verdadeiro, se não tem edição. Enfim, tudo isso depende do bom trabalho que a polícia investigativa, a polícia judiciária irá fazer, né? Porque captação de sufrágio, sabidamente, é crime. O senhor falou uma coisa interessante aí, que sem querer criar aquela cultura do dedurismo, do alquagueta, não é? Tão temido isso daí. Mas o senhor acha que é importante os pré-candidatos começarem um fiscalizando o outro, posteriormente agora pré-candidatos, mas mais na frente candidatos, como forma de fazer uma eleição, uma disputa mais idônea, menos perversa no sentido de falcatruas, de Sem dúvida. corrupção? Não é só importante, como já vem acontecendo, já vem tendo essa fiscalização por meio dos pré-candidatos e também pelos eleitores, né, que nós sabemos hoje estão mais informados, estão mais politizados por uma forma ou de outra. O acesso à informação hoje está na palma da mão. Então, por exemplo, uma propaganda antecipada, o próprio eleitor ele pode ver aquilo e levar ao conhecimento de algum órgão ou divulgar isso numa rede social, e isso obviamente vai chegar ao conhecimento das autoridades, do Ministério Público Eleitoral, enfim. O grande temor, principalmente dos candidatos com menor poder aquisitivo, é a chamada compra de voto. Compra de voto. Essa é terrível, né? Principalmente quando se vai para a periferia, quando se vai para as regiões rurais, em distrito, pessoas mais distantes ali, onde as pessoas já vivem uma vida sofrida, né? Chega lá, promete, dá um dinheirinho, dá uma ajuda de custo. Agora, como é que pode ser fiscalizado isso? Eu acho que a única maneira de fiscalizar é através de um celular mesmo, através de um gravador, alguma coisa, né? O TRE, o TSE, no caso, TRE, tem mecanismo também vai fazer essa fiscalização ou vai ficar simplesmente aguardando as denúncias ser provocado, no caso, com relação a isso? Basicamente, o que chega, por exemplo, no interior, ao cartório eleitoral, à justiça eleitoral, se chega uma notícia de que algo está acontecendo nesse sentido, nas vésperas da eleição, é muito comum,
nós deslocamos servidores ou até a polícia para averiguar isso. Uma coisa interessante para o senhor que já é juiz de direito, juiz eleitoral, até para o telespectador ter uma noção da importância dele, porque o que a gente estuda nas escolas, nas universidades, nas faculdades de direito é justamente isso, que a justiça no Brasil, principalmente a justiça eleitoral, tem que ser provocada. Ela não vai fiscalizar, ela não vai sair ali do lugar dela para fiscalizar. É isso que acontece mesmo? Ou seja, a pessoa, o cidadão, o eleitor, o candidato, o pré-candidato, ele tem que estar sempre fiscalizando, observando e qualquer coisa. Ele que tem que provocar a justiça? Em regra, na justiça comum, sim. É um dos princípios que regem a jurisdição é a inércia. O judiciário, o juiz, ele precisa ser provocado para dar uma resposta dentro do processo. Na justiça eleitoral, que é uma justiça especializada, essa regra ela é mitigada, porque o juiz eleitoral ele tem um poder de polícia investigativo e o que chega até ele tem que, às vezes, agir de imediato, às vezes de ofício, né, para determinar a cessação de algo irregular, uma propaganda irregular. Então, na justiça eleitoral especializada, esse princípio da inércia ele é um pouco mitigado. Mas, em regra, o Ministério Público Eleitoral também está vigilante e é quem tem a iniciativa de propor as ações. Olha, nós tivemos recentemente uma divulgação, se não me engano, pelo Tribunal Superior Eleitoral, aproximadamente 5 ou 6 mil políticos estariam em condições de situação irregular para essas eleições, né? Qual político, qual tipo de característica de político que não pode ser candidato nessa eleição? Por exemplo, o prefeito não teve contas aprovadas, quem foi processado, como é que a pessoa está inelegível, o político nessa situação hoje? O político, o hábil a se candidatar, ele tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos dele, sem nenhum problema com a justiça, de uma forma geral, que repercuta nos direitos políticos. Ele tem que ter a idade mínima para o cargo eletivo, atualmente 18 para vereador, 21 anos para prefeito. Ele tem que estar filiado a um partido. Uma outra alteração é que essa exigência de filiação a um partido para essas eleições é de 6 meses antes do pleito, né? Antes era um ano antes do pleito. Então, passa por esses requisitos básicos, alguns na chamada lei de inelegibilidade, que prevê algumas hipóteses, inclusive com a alteração da questão dos chamados ficha suja, entre aspas. Não pode ter uma condenação transitada em julgado, por exemplo, no âmbito da improbidade administrativa, ou uma condenação nesse sentido por órgão colegiado também. Agora, uma pergunta que sempre as pessoas me fazem, eu fico assim com uma certa dúvida. Por exemplo, um prefeito foi cassado há 6 anos atrás. Tem 8 anos que ele não pode ser eleito. Mas ele teve uma outra condenação 2 anos depois. Quer dizer, cada condenação, ele fica 8 anos inelegível, no caso de ser condenado a 8 anos, ou ele só aquela primeira condenação até o final? Cada processo Esses 8 anos, no caso, que o período de inelegibilidade máxima que ele está sujeito ali, conta a partir da data daquela condenação ali. Né? Agora vai depender se ele estava no cargo, se ele ocupava o cargo eletivo ou não, vai depender do caso concreto, né? Se ele é um candidato novo ou ele pleiteia uma... Mas é acumulativa? Por exemplo, você é condenado hoje a 8 anos para ficar inelegível. Aí depois passa um ano, descobre mais um processo, mais uma condenação. Fica dentro dos 8 anos, ou seja, seria como no criminal, você pode ser condenado a 200 anos, mas você cumpre só 30? Esse período ele vai se computando novamente, né? No criminal seria diferente porque tem-se um limite ali no próprio Código Penal para se cumprir uma pena. Ainda que condenado a 200 anos, cumpre-se no máximo 30. Né? No caso eleitoral, ela vai acumulando. Você pode ser condenado a 8, depois mais 3, vai somando. Exato. Tem que ver ali a data da condenação,
o caso concreto para saber a partir de qual período vai se renovar esse período de inelegibilidade. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco voltaremos com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o doutor Gustavo, ele é juiz da 15ª Zona Eleitoral. Nós vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos da semana, né, Ulisses? Dos acontecimentos foi a renúncia de Cunha. Ele escreveu aquela carta, chorou, deu entrevista, se emocionou e acabou entregando o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E agora nós temos aí 6 ou 7 candidatos disputando e as eleições serão, a eleição vai acontecer na próxima quarta-feira. Quarta-feira. A ideia do governo, principalmente do governo federal, é que não haja racha na base que apoia essas candidaturas. Haja vista que praticamente boa parte dessas candidaturas são de pessoas aliadas, ex-aliados do Eduardo Cunha. Não querem colocar agora que são aliados, mas de certa forma são pessoas próximas a ele e que de certa forma também poderão aliviar a barra dele numa possível cassação de mandato, porque ele renunciou ao posto de presidente da Câmara Federal, mas ele continua deputado federal afastado, mas não perdeu ainda oficialmente o cargo de deputado federal. Hoje há uma disputa, o Palácio do Planalto, o governo federal, Michel Temer, está ali estrategicamente a postos no sentido de eleger o seu candidato, provavelmente o Rogério Rosso, que é deputado federal do Distrito Federal, deverá ser eleito. Acho que tudo indica que seja ele o próximo presidente da Câmara, justamente para aliviar, penso eu, a barra de Eduardo Cunha nesse possível processo de cassação definitiva dele. Eu penso que já tem até um acordão ali para que o Eduardo não seja cassado. Justamente. É porque a impressão que eu tive quando o Eduardo Cunha renunciou à presidência, exatamente porque o Maranhão estava aprontando muito, né? Então, houve ali o interesse de todo mundo de tirar o Maranhão da presidência da Câmara dos Deputados, elegendo um novo presidente e, com isso, aliviar um pouco a barra do Cunha. Eu acho que pode ser isso, né? Eu vou colocar até uma coisa aqui, João, eu vou colocar assim uma palavra assim, ela vai ficar separada do meu discurso. Palhaço. Não, porque as pessoas colocaram o Tiririca como um verdadeiro o voto de protesto, aquela coisa toda. Eu vi demais isso, o eleitor, porque o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele ainda é preconceituoso. Falando que o Tiririca que ia ser o pior deputado, aquela coisa toda. O Tiririca hoje é um dos melhores deputados federais, não falta sessão, surpreende pela discussão que ele trava lá, pelo comportamento dele. E você pega hoje o Valdir Maranhão, então parece que foram trocados, houve uma inversão aí em relação, e por isso que eu deixo essa palavra de lado. Agora, doutor Gustavo, é bom a gente diferenciar um pouquinho o personagem do ator, né? O ator Tiririca é um homem. E o personagem é o Tiririca, quer dizer, às vezes as coisas podem surpreender, e foi o caso dele. Agora, como é que o senhor vê essa situação política no Brasil? É claro que, como juiz, como uma pessoa bem informada, o senhor também tem uma opinião sobre a política no país, nesse momento que nós estamos vivendo. Acho que nós vivemos, de pouco tempo para cá, uma turbulência no cenário político nacional, principalmente. O que nós esperamos, né, e vamos trabalhar para isso, é que as eleições deste ano transcorram, né, não obstante essa turbulência institucional nas ruas, nós tenhamos eleições tranquilas, que as urnas expressem a legítima vontade do eleitor, sem muitas interferências desses fatores políticos maiores. A presença desse povo, desse eleitor, desse cidadão nas ruas, o senhor está sentindo que existe hoje um novo eleitor no Brasil? Ou o senhor, como um observador, como estudioso, inclusive como aplicador aí no judiciário, da justiça eleitoral também, até ampliado, do judiciário de forma geral, o senhor acha que não? O brasileiro parece que ele ainda é fanfarrão em relação ao voto. Eu acho que houve um despertar cívico do brasileiro, do eleitor brasileiro, para as questões políticas. Eu não acredito que nós vamos ter mais uma abstenção às urnas tão grande quanto nós tivemos em 2014. Justamente porque, né, o eleitor, aos poucos, às vezes na marra, ele vai se dando conta que não adianta se omitir
Não adianta não comparecer, porque alguém vai ser eleito, alguém vai promover as políticas públicas que vai afetar ele ou a família, ou enfim. Eu acho que houve esse despertar cívico, indubitavelmente. É um detalhe interessante, Ulisses, que na política eu sempre defendi o municipalismo, né? As eleições municipais, se houver uma boa renovação, se elegermos bons vereadores, é por aí. Porque quando chegar a eleição federal, que nós teremos deputados federais, senadores, presidente da República, se nós tivermos bons políticos lá no município, bons vereadores, boas lideranças no município, já começa por ali a moralização das eleições. Por quê? Porque é lá onde que existe o maior número de corrupção, porque é lá que eles compram os votos, compra vereador, compra prefeito, compra diretório para se reeleger. Então, a gente começando de baixo, quem sabe a gente pode ter uma eleição mais séria, mais importante nas próximas que virão. Ulisses, outra pergunta. Seu amigo, Íris Rezende Machado, estou falando amigo porque você sempre teve um bom relacionamento, né? Acabou escrevendo uma cartinha aí, desistiu de vez da política. Aliás, era o sonho de muita gente, né, Ulisses? Ver o Íris fora do páreo, principalmente da oposição a ele aqui no município. Eu acho que tudo tem seu tempo. Certa vez eu sentei com o ex-prefeito e só governador. Um pouquinho. Eu quero fazer uma crítica até para você concluir no seu raciocínio. Eu acho que o Íris foi de uma infelicidade tremenda quando ele convocou apenas o principal jornal e fez uma entrevista coletiva com uma moça. Poderia ter convocado a imprensa de um modo geral e prestigiado todos os órgãos de imprensa, né, Ulisses? Eu acredito que ele usou assim uma estratégia um pouco meio irista, não é? Por isso é que ele deve estar deixando a política, porque ele se sentiu já ultrapassado nessa seara aí onde há uma evolução, inclusive tecnológica. Nós estamos discutindo hoje que o fiel da balança na eleição de 2016 pode ser, inclusive, a internet, deverá ser a internet. Eu acho que ele deveria se comportar de forma democrática como um político, respeitando todos os veículos, já que não queria dar ou para a TV, PUC TV, para o Diário da Manhã, para o Popular, ou para todos, que fizesse uma coisa que pelo menos o governador Marconi Perillo tem feito, que é usar as redes sociais. Então, você democratiza porque você usa as redes sociais e todos os veículos se pautam através das redes sociais, porque a rede social ela não tem nenhum dono XYZ. Ela é, vamos dizer assim, uma rede aberta, onde há uma participação colaborativa de todas as pessoas. O Íris, certa vez, eu sentei com ele, eu, seu amigo Jones Matos, sentei lá na Rádio Sucesso. Conversei com ele depois do programa, nós entrevistamos ele. Foi a última entrevista. Foi a última entrevista e ele falou que aquela foi a primeira entrevista que ele deu depois que ele perdeu para o governador Marconi Perillo, na disputa eleitoral. Falou que não tinha dado para ninguém. Deu para a gente, concedeu, nós agradecemos ele. Eu sentei e falei, Íris, eu acho que o senhor é uma pessoa boa, toda, só que o senhor tem um patrimônio hoje, acho que deveria, tem já uma idade, deveria curtir a vida. Pelo menos foi a orientação que eu dei, ou seja, ele não seguiu a minha orientação, ele seguiu a orientação que é uma orientação política. Ele viu que há mudanças hoje nas conjunturas políticas, partidárias, e viu que praticamente o espaço dele já estagnou, já acabou ali dentro do PMDB. Tanto é que você vê, você observou, você acompanhou, no caso da eleição do diretório estadual do partido, onde praticamente o grupo dele foi defenestrado. Daniel Vilela, que é filho do prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, ex-governador também, tomou conta, vamos dizer assim, do diretório. E aquilo ali criou uma certa mágoa. Eu acredito que aquilo ali tenha sido o elemento assim, mais importante para que ele tenha abandonado de fato a política como ele abandonou. Eu acredito que agora ele... Muitas pessoas falam que é jogada para 2018, ele disputar o governo em 2018. Não creio nisso. Enquanto ele estiver vivo, eles vão falar dele como candidato, até porque o PMDB não tem opção hoje, né, aqui para Goiânia. E o Maguito escreveu uma carta hoje agradecendo, né, elogiando Íris Rezende Machado, e agradecendo pelos 50 anos e tal. A gente sabe que os dois sempre teve assim um relacionamento entre, como se fosse marido e mulher que não dormia no mesmo quarto. Né? Você falou certo. É mais ou menos isso? Porque você conversa com o Maguito fala, o que é isso? Não, estão tentando plantar algumas notícias de rivalismo entre o Íris, brigar, né? Não existe não. Mas, na verdade, quando você conversa, principalmente com o Maguito, você vê que não tem essa proximidade que tanto demonstram. Não. Tá certo. Detalhe interessante, eu quero até mandar um recado aí para o candidato. Você que quer ser político, você que quer ser candidato,
tem que evoluir. Faça como nós aqui, né, Ulisses? Nós estamos na televisão, nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, nós estamos em todos Embalagem de no pão, rádio, onde tiver, né? a gente está no meio. No rádio, o Ulisses faz rádio, eu faço rádio, nós temos internet, temos Facebook, tem que estar atualizado, senão você não vai ganhar voto de ninguém. Acompanhe a gente aqui na PUC TV, na internet também, nós temos o Facebook da PUC, temos o nosso particular, acompanhe, evolua, porque o mundo está mudando e a gente muda com ele. Doutor Gustavo, foi um prazer muito grande receber o senhor aqui mais uma vez, uma lição aí de eleições, né? E com certeza voltará aqui outras vezes para conversar com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, com o Ulisses. Obrigado. Estamos à disposição para sempre que for necessário. Tá certo. Ulisses, boa noite. Boa noite, vou mandar um abraço para o seu Gesto, que está lá na Vila Isaura, lá no Jardim Xavier, sintonizado no programa do Canal Aberto. Tá certo. Eu quero deixar aqui meu convite para você estar conosco aqui na próxima segunda-feira com mais um programa Canal Aberto. Obrigado pela audiência e até lá.